Tem uma outra pergunta aqui, doutor, que vem, assim, já veio num outro podcast e a gente não conseguiu fazer. A Nayara. Doutor, sempre tive dúvida em relação à quebra de um flagrante, né? Se o indivíduo cometer um crime, ficar 48 horas e sair, ficar escondido e se apresentar depois, ele pode ser preso? Como que funciona isso? A gente vê muito na TV. Ah, tá. Ela está perguntando aqui sobre as situações flagranciais, tá? Basicamente, assim, o que eu posso dizer da situação flagrancial. O que é o flagrante? De onde vem a palavra flagrante? Vem de flagrare, que significa no latim é chama, né? Chama. Chama. Então a chama do crime ainda está acesa, né? A chama do crime ainda está lá, né? Então você vai dar o flagrante, né? Flagrante vem de fogo, né? E aonde se encontra o flagrante, ele tem que seguir o que está na lei para dar o flagrante. Uhum. Porque se o delegado de polícia autuar alguém em flagrante fora do estado flagrancial, o juiz relaxa o flagrante. Esse é o termo técnico, relaxa o flagrante. E onde tá o estado flagrancial? Ele está no artigo 302 e seus incisos, inciso 1 a 4 do Código de Processo Penal e no artigo 303. Então vou explicar isso aí. O artigo 302, inciso 1, é no caso de tentativa, que ele está cometendo a infração penal. Então ele está cometendo a infração penal, ele foi pego cometendo a infração penal. Uhum. Então chegou lá o indivíduo, apontou a arma para alguém e falou: oh, passa aqui. Nesse momento que ele está, oh, passa aqui, chega uma viatura da polícia militar e o aborda. Ele está em situação flagrancial? Está em situação flagrancial. Em qual? O delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Olha lá, vocês que querem entrar para a instituição aqui como delegados. Em qual? Artigo 302, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então é a situação flagrancial. Acaba de cometer o crime. Então ele pegou e falou: passa aqui. Passa tuas coisas aqui. Isso aqui é um assalto, vagabundo. Perdeu, né? Eles gostam. Perdeu, né? E aí ele pega, subtrai ali o celular do rapaz. E aí nesse momento que ele pegou, subtraiu, ele foi abordado pela polícia militar. Então ele acabou de cometer o crime. Inciso 2. Inciso 3. É capturado depois de perseguido. Voltando ao nosso exemplo. Uhum. Voltamos lá. Passa aqui. Pegou. Aí ele saiu correndo. Aí chegou a polícia militar. Mãozinha, né? Que a gente brinca. Deu uma mãozinha, parou a viatura. Ô, o indivíduo acabou de correr ali, acabou de me assaltar. Os populares vão indicando. Olha, ele foi pra lá. O indivíduo correndo foi pra lá. E a polícia militar chega e pega ele. Então, perseguido logo depois de cometer o crime. Inciso 3. Ou é capturado logo depois de cometer o crime, em situação que o faça presumir ser ele o autor do crime. Com objetos, papéis ou alguma coisa relacionada ao crime. Esse é o inciso 4. Esse é o mais difícil. E aí entra no que ela está falando aí, tá? Qual que é esse tempo do logo depois? Essa é uma... Eu vou responder. Tem resposta para isso. O STJ entende que são 24 horas. Então, 24 horas depois de que ele cometeu o crime, se ele for pego com objetos ou qualquer circunstância que o faça presumir ser ele o autor da infração, ele está ainda em estado flagrancial. Há quem estenda isso um pouco mais, um pouco menos. Ela falou em 48 horas. 48 horas. Eu já vi decisões no sentido de 48 horas, né? Eu vou contar um caso aqui que uma vez eu peguei, que foi o indivíduo, acho que deu 18 horas. Ele foi assaltar um posto de gasolina e aí ele estava com alguns materiais e tudo mais. Ele estacionou o carro que estava lá nas imagens na casa do avô. E aí deu parte ali do carro, e aí ele foi encontrado 18 horas depois do assalto ao posto de gasolina, com o carro na casa do avô, tá? E dentro do carro tinha algumas coisas que ele acabou, acho que o celular do frentista, e também foi achado o simulacro que ele usou e tudo. 18 horas é flagrante. Flagrante.
Tá dentro das 24 Tá, horas. daí o juiz não relaxou o flagrante. Justifiquei e tal, flagrante. E passou de 48 horas. Então, aí é caso a caso, tá? Uhum. Mas o STJ, ele entende pacificamente em 24 horas, dentro dessa hipótese que a gente chama de flagrante presumido, tá? Porque é uma presunção, menos de 24 horas estaria dentro. E a última circunstância é o 303, que é os crimes permanentes. Então, quando o verbo daquele crime permite que haja uma protração, olha só, ou seja, a consumação do crime, ela se protrai no tempo. Exemplo mais comum, conduzir, o verbo conduzir. Trazer consigo na droga. Trazer consigo. Enquanto ele está trazendo consigo, tem o flagrante. Enquanto ele está conduzindo o veículo automotor que sabe ser produto de crime, tem o flagrante. Extorsão mediante sequestro, né? Que é o sequestrar alguém para pedir resgate, manter em cativeiro. Enquanto a vítima está em cativeiro, tem o flagrante. Porque o flagrante é permanente. Aquilo dilata no tempo, tá bom? E aí, para os crimes permanentes, a gente usa o 303. Então, 302.1 na tentativa, 302.2 no caso de já consumou, 302.3 no caso da perseguição, 302.4 até 24 horas, segundo a STJ, no presumido, e o 303 nos crimes permanentes. Essas são as hipóteses da situação flagrancial, aí respondendo de forma técnica a pergunta da nossa amiga Nayara. Nayara. Aí. Espero, Nayara, que tenha ficado bem claro, porque assim, é um processo que muitas vezes não dá para fugir, né, do técnico, né? A forma de falar, de se expressar, tá bem clara para mim. Quando passar um pouquinho mais técnico, a gente vai administrando, né? Mas eu dou exemplos, tal, para a pessoa entender, né? Uhum. Porque ali, o que eu vejo hoje, até uma crítica que eu faço a esses programas de televisão, esses programas policiais, o jornalista ele não tem essa formação. Então eu vejo roubo. Roubou. Mas às vezes ele tá falando de um furto. Roubou. Tô falando do estelionato. Roubou. Tô falando de um peculato. Então tudo é robô. Tudo é robô, né? Uhum. Tá roubando. Roubou, né? E a gente pega e olha aquilo e fala, poxa, mas sabe? E isso acaba difundindo na população. Porque uma das funções do delegado de polícia, assim como do juiz, é a educação em direitos. Nada mais difícil de se controlar, né, do que um cara que sabe os seus direitos. Um cara que tem noção dos seus direitos, né? Você comentou da imprensa, desculpa te cortar, doutor. Pode ser chamado de suspeito o indivíduo que foi pego em flagrante cometendo um roubo? Pode ser chamado, porque a imprensa fala, o suspeito é preso. Ele foi pego no ato no cometimento do crime, com arma, com vítima. Ele pode ser chamado de suspeito? Porque a imprensa usa esse termo, o suspeito é preso pela polícia militar. Pô, mas foi pego ali no ato do crime. Né? A palavra suspeito é a ideal, é a mais correta para ser utilizada no flagrante? No linguajar técnico, você está perguntando para mim? Isso. O suspeito, ele, de certa forma, ele é suspeito, porque a gente vai, no processo penal, ele vai graduando. Uhum. Então você tem o suspeito, você tem o investigado, você tem o indiciado, você tem o réu, você tem o condenado em primeira instância, você tem o condenado em segunda instância e você tem o condenado em trânsito e julgado, que aí é o máximo. Aí ele não tem mais recurso, realmente ele foi condenado, ele é culpado. Aí sim você pode falar que ele é culpado, né? Tem uma discussão ou outra, a partir de primeira instância, segunda instância, tem toda essa discussão, né? A partir de quando ele já poderia ser considerado culpado. Apesar da Constituição fala que ele só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado. Tá? Então vamos lá. Suspeito. O que é suspeito? Pode ser que tenha sido você. Pode ser que tenha sido o João. Pode ser que tenha sido Ciclano. Então ele está numa relação de suspeito. Ele é uma suspeição. Pode ser que tenha sido ele. Investigado é quando ele já sai dessa esfera de suspeito e ele passa a ser investigado. Uhum. Né? Então ele já passa... Opa, a gente está vendo realmente se foi ele ou não. Mas se tiver a prova... Agora, o indiciado é quando tem elementos, indícios suficientes de autoria. O indiciamento é ato exclusivo do delegado de polícia. Ninguém mais faz o indiciamento.
Só o delegado de polícia. Então eu estou convencido da materialidade do crime, principalmente dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre aquele cidadão. Eu indicio. No caso que você citou aqui, ele foi pego, é o flagrante, né? Flagrante. Então, Vítima, já produto de no auto roubo? de prisão em flagrante delito, o delegado já pode indiciar. No meu auto de prisão em flagrante já sai o indiciamento. Então só sai da palavra suspeito depois de transitado o julgado. Não. Eu acho que assim, é que a mídia ela toma um certo cuidado, então ela vai tratar ali com menos, né? Que é o suspeito, né? Mas se o delegado já indiciou, já pode tratá-lo como indiciado. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ele é réu. Ele é réu. Ou denunciado, né? Há quem diga que ele vai ser réu só depois da citação. Mas você vê que há uma evolução da situação dele até chegar a ser inocentado ou culpado lá na frente. Tá bom? Porque o processo penal, as pessoas têm que entender isso. O processo penal, ele lida com uma das coisas que a pessoa tem de mais importante, que é a liberdade dela. Depois da sua vida, acho que é a sua liberdade. Né? Então, você cercear a liberdade de alguém ou não, tem que ser feito de uma forma bastante criteriosa e cuidadosa. Né? E essas nomenclaturas também, para não se criar um estigma, para não se criar uma etiqueta, um etiquetamento, né? Também são importantes. Eu acho assim, no caso de uma situação em flagrante, se o delegado já fez o indiciamento, a mídia pode falar, ó, já foi feito o indiciamento, ele é um indiciado. Não vejo nenhum problema. Não mais suspeito. Não mais suspeito. Ele já, tecnicamente, ele já está numa condição um pouco maior do que suspeito. Ele já é indiciado. Tá bom? Ok, tá bem respondido.